Tarde, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos aí estejam bem, estejam preparados para mais aí um dia de aula. Hoje nós iremos fazer a correção das atividades que foram para casa, das páginas 88 a 96. Então eu gostaria que vocês nesse momento pegassem aí seu material, ou seja, seu livro, e vamos acompanhar aqui a correção para ver o que você acertou, o que você errou. Então é importante que vocês estejam aí acompanhando essa correção. Então, vamos lá, colocar aí na página 88 e vamos dar início à nossa correção. Só que antes, vamos aqui só fazer um breve comentário desse assunto, que é Fronteiras do Brasil, que é o assunto que vocês irão estudar para avaliação, ou seja, o capítulo 3. Esse capítulo que vocês irão estudar para avaliação aí na próxima semana. Então, Brasil, Fronteiras do Brasil. A gente estudou aqui pouco sobre nosso território e vimos que antes, o planeta ele estava dividido ao meio por um meridiano de referência muito diferente do qual conhecemos hoje, que é o meridiano de Greenwich, qual nós estudamos. Portugal e Espanha lutavam pelo domínio do espaço da Terra já conquistado por eles. Então eles decidiram, através de uma linha imaginária, dividir a Terra ao meio, ficando a oeste com a Espanha e o leste, pertencente a Portugal. Também nós estudamos a questão do nosso lugar no mundo, Vimos que o território brasileiro ele se localiza no continente americano e ele faz parte da América do Sul. Vimos a consequência da nossa localização, de acordo com a localização do Brasil. Vimos as consequências, principalmente na questão do clima. Também os pontos extremos do Brasil e também os fusos horários. Foi isso que nós estudamos nesse capítulo aí, o capítulo 3. Então, vocês irão estudar ele para avaliação. Então, agora nós iremos iniciar a nossa correção aqui da página 88. Então, gostaria que vocês acompanhassem aí para ver aí o que foi que você errou e acertou. Primeira questão. Justifique a utilização da expressão Brasil, país, continente. O que significa essa expressão? Então, vamos lá analisar aí sua resposta. Então, essa expressão, ela foi criada para estabelecer a noção do tamanho do Brasil, comparando-o com um continente. Então, ela foi utilizada essa expressão para estabelecer a noção do tamanho do Brasil. Então, por isso que ele é chamado país continental. Segunda questão. Descreva com suas palavras o processo de ampliação do território brasileiro. Então, essa aí seria uma resposta pessoal, Você iria descrever com as suas palavras o processo de ampliação do território brasileiro, a questão do tamanho. Terceira questão. Segundo relatos históricos, qual foi o tratado assinado entre Brasil e Bolívia, que culminou com a anexão de terras ao território brasileiro, dando origem ao estado do Acre? Que tratado foi esse, entre Brasil e Bolívia? Então, aqui a resposta seria Tratado de Petrópolis. Esse tratado que culminou com a anexão das terras ao território brasileiro, dando origem ao estado do Acre. Ou seja, foi um tratado que foi feito entre esses dois países, Brasil e Bolívia. Quarta questão. Antônio saiu do Acre às 19 horas do dia 31 de dezembro para passar o Réveillon em Fernando de Noronha. O voo durou 4 horas. Sobre a viagem de Antônio, responda. Letra A. Antônio comemorou o Réveillon em Noronha, em Fernando de Noronha? Qual foi sua resposta? Sim ou não? Então, ele não comemorou, viu? Então, ele perdeu o Réveillon. Então, a resposta certa ele é não.
Ele perdeu o Réveillon. Letra B. A que horas ele chegou a Noronha? Que hora que ele chegou em Fernando de Noronha? Ele chegou 2 horas do dia 1º de janeiro. Essa seria a resposta. Então, a letra A repetindo. Não, ele perdeu o Réveillon. E a letra B, 2 horas do dia 1º de janeiro. Quinta questão. De que forma se identificavam as horas no Brasil antes de 1914? De que forma é que se identificavam as horas? Vamos lá para a resposta? Então, cada região do país estabelecia como referência o movimento aparente do Sol para determinar suas horas. Não tinha ainda esses fusos horários, então eles utilizavam o movimento aparente do Sol para determinar suas horas. Agora vamos lá para a página 90, o encerramento do capítulo. Primeira questão. Sobre a posição geográfica do Brasil, analise as afirmações a seguir. Aí temos aí 1, 2, 3, 4 e 5. Aí temos aqui o número 1. O território brasileiro está totalmente ao sul da linha do Equador, portanto o país pertence somente ao hemisfério meridional. Número 2. Os extremos do território do Brasil, no sentido leste-oeste, são Monte Caburaí, que é em Roraima, e Arroio Chuí, Rio Grande do Sul. Terceiro, o Brasil pertence aos hemisférios ocidental, visto que está situado a oeste do meridiano de Greenwich. 4. O Trópico de Capricórnio corta o território brasileiro na sua porção sul. E quinto, cortado ao norte pelo Trópico de Câncer, o Brasil possui 7% do seu território no hemisfério setentrional e 93% no hemisfério meridional. Então, você iria fazer aqui marcar a afirmação correta, as afirmações. Então, aqui está correto o que se afirma apenas em 1 e 2, 1 e 3, 2 e 4, 3 e 4 e 4 e 5. Então, a resposta certa é a letra D. Então, somente a 3 e a 4 estão corretas. Segunda questão. A linha imaginária que corresponde ao marco inicial, 0 grau, dos fusos horários é linha do Equador, Trópico de Capricórnio, meridiano de Greenwich ou Trópico de Câncer? Então, a resposta correta é a letra C, que é o meridiano de Greenwich. Terceira questão. Localize o Brasil no mundo de acordo com os seguintes critérios. No continente, a letra A. No continente americano, de acordo com o segundo tratado com a Espanha. A resposta. A leste do meridiano criado pelo Tratado de Tordesilhas. Letra B. Na América do Sul. Resposta, localizado na porção centro-oriental da América do Sul. E a letra C, de acordo com a dimensão continental, o Brasil é o 5º país em extensão territorial. A quarta questão, observe o mapa. Aí temos aqui, o mapa do continente americano. Aí diz assim, utilizando o mapa ao lado, identifique os países da América do Sul que não fazem fronteiras com o Brasil. Então, temos apenas 2 países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil, que é o Chile e Equador. Página 92. Indique a diferença de dimensões entre os pontos extremos norte-sul e leste-oeste. Aí temos aqui, resposta. Norte-sul, 4.394 quilômetros. Leste a oeste, 4.319 quilômetros. A diferença entre os dois extremos é de apenas 75 quilômetros. Sexta questão. Houve uma época em que o Brasil tinha
4 fusos horários. Depois passou a ter 3 e hoje são 4 novamente. Sobre os fusos horários brasileiros, julgue os motivos que levaram à mudança de 4 para 3 fusos. Vamos lá para a resposta. Analise aí a sua. A mudança se deu por causa da necessidade de maior integração de espaço com o sistema financeiro do país, o que, de certa forma, facilitaria também as indústrias de comunicação e o transporte aéreo. Então, houve-se essa mudança, né? Foi por causa da necessidade de maior integração de espaço com o sistema financeiro, né, do país, o que, de certa forma, facilitaria também as indústrias de comunicação e transporte aéreo. Essa seria a resposta. 7ª questão. Em 2014, o Brasil sediou a Copa do Mundo da FIFA. Vamos supor que na final ocorrida em 13 de julho de 2014, praticamente todas as televisões do Brasil estivessem sintonizadas no evento. O jogo corria empatados quando aos 90 minutos ocorreu o gol da vitória. Sabendo que o jogo começou às 19 horas, horário de Greenwich, em que horário João, que estava no Rio de Janeiro, Dandara, que estava em Fernando de Noronha, e Ana, que mora em Acre, vibraram respectivamente, né, a vitória. Então, João, né, ele vibrou às 20 horas e 30 minutos. Dandara, 19 horas e 30 minutos. E Ana, 18 horas e 30 minutos. Repetindo, João, 20 horas e 30 minutos. Dandara, 19 horas e 30 minutos. E Ana, 18 horas e 30 minutos. 8ª. Cite as obrigações assumidas pelo Brasil como consequência da assinatura do Tratado de Petrópolis. Resposta. O Brasil entregaria à Bolívia áreas de Mato Grosso, como também efetuaria o pagamento de 2 milhões de libras, além de assumir o compromisso de construir uma estrada de ferro para que a Bolívia pudesse escoar sua produção. Então, essas foram as obrigações assumidas pelo Brasil, em consequência desse tratado aí. 9ª, observe atentamente o mapa abaixo. Aí temos o mapa aí. Aí você ia citar o nome dos países que possuem a menor e a maior faixa de fronteiras com o Brasil. Você ia colocar aí nesse quadro. Aí então a menor é Suriname e a maior é a Bolívia, que tem a faixa de fronteiras com o Brasil. Menor Suriname e maior Bolívia. 10ª questão. A formação do território brasileiro no período colonial resultou de vários movimentos expansionistas e foi consolidada por tratados no século XVIII. Assinale a opção que relaciona corretamente os movimentos de expansão com um dos tratados de limites. Então, a resposta certa aí seria a letra C. O Tratado de Madrid revogou o de Tordesilhas e deu ao território brasileiro conformação semelhante à atual. Então, a resposta certa é a letra C. Número 11. A partir da observação do mapa do Brasil, onde estão colocadas as dimensões e os pontos extremos, coloque V para as proposições verdadeiras e F para as falsas. Aí nós temos aqui as letras. Como consequência das dimensões leste-oeste, o Brasil apresenta apenas 2 fusos horários, adiantado em relação ao meridiano de Greenwich. Falsa. Essa afirmação é falsa. Letra B. No que diz respeito à linha do Equador, o território brasileiro possui terra nos hemisférios norte e sul. Verdadeira.
O ponto extremo setentrional do Brasil está localizado na região norte. Verdadeira. O ponto extremo meridional do Brasil está localizado na ponta do Seixa, que corresponde a 34 a 45 ao sul. Falsa. Então, nós temos aí falsa, verdadeira, verdadeira e falsa. Número 12. Gostaria que espanhóis e portugueses mostrassem onde está o testamento de Adão, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Essa frase mostra o descontentamento do rei francês Francisco I com o comércio das especiarias, as expedições de reconhecimento das terras portuguesas e espanhola, a situação geográfica privilegiada de Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas ou as viagens marítimas europeias. Então, a resposta certa é a letra D, o Tratado de Tordesilhas. Questão número 13. Em junho de 2008, passou a vigorar no Brasil nova distribuição de fusos horários. Sobre o assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Aí temos aqui as alternativas e abaixo tem assinale a sequência correta. Então, a sequência correta é a letra E. A letra E é a alternativa verdadeira. 14. Devido à grande extensão territorial, nosso país se diferencia de outros pela diversidade climática, pela posição geográfica, pela latitude, pela configuração do território e pelo sistema atmosférico. Observe o mapa do Brasil abaixo e indique os tipos de clima característico das regiões indicadas pelas letras A, B e C. Então, aqui, observando o mapa, de acordo com essas letras aqui, as regiões, então nós temos aqui, a resposta seria a letra C. Temos trópico semiúmido, tropical de altitude e também o subtropical. Então, a resposta certa é a letra C. Questão número 15. Temos aqui o mapa. Em geografia, chama-se hemisfério a uma metade da superfície da Terra, limitada por um círculo máximo. A divisão da Terra pelo Equador forma 2 hemisférios, assim como sua divisão pelo meridiano de Greenwich. O ponto A no mapa encontra-se no hemisfério, você localiza aí, né? Você observa aí o mapa, e o ponto A localiza-se no hemisfério sul ocidental. Então, a resposta certa é a letra E. Localiza-se no hemisfério sul ocidental. Última questão. A Copa do Mundo de Futebol de 2014 atraiu para o Brasil os olhares de milhões de pessoas. Curitiba sediou alguns jogos nesse torneio. Um desses jogos estava marcado para o dia 23 de junho, às 13 horas. Assinale a alternativa que indica o horário que um telespectador que se encontrava na cidade de Nova York, localizado no fuso 75, e o outro que se encontrava em Paris, localizado no fuso 15 graus, e assistiram a esse jogo respectivamente. Considere os seguintes fatos. Nova York e Paris adotaram horário de verão. Curitiba situa-se no fuso oficial de Brasília, 45 graus. Então, qual seria a resposta certa aí? Aí temos 11 horas a 14 horas, 10 horas a 15 horas, 10 horas a 17 horas, 12 horas a 18 horas e 11 horas a 16 horas. Então, a resposta certa é a letra D, 12 horas a 18 horas. Então, essa seria a resposta. Então, vocês façam aí a correção aí no livro de vocês, né? Vê aí o que vocês erraram e consertem e depois estejam enviando para mim. Então, esse capítulo 3 é o capítulo que vocês irão estudar para fazer a avaliação. Então, estudem, né? Pesquisem o que vocês tiverem dificuldade. E essa foi nossa correção de hoje. Então, até a próxima aula e fiquem todos com Deus.